Falaremos então sobre o tempo. No nosso primeiro vídeo, nós falamos dessa dimensão pré-reflexiva do que acontece com a gente sem que a gente reflita sobre, ou antes da gente refletir sobre. E o tempo tem muito a ver com o que acontece com a gente e como a gente percebe o que acontece sem que a gente reflita sobre. Né? O tempo está aqui sem que eu precise pensar sobre o tempo. Quando a gente pensa sobre as nossas vidas ou pensa sobre o nosso dia, o tempo ele está presente na própria possibilidade de pensar em vida, de pensar em dia, de perceber-se vivendo, de perceber-se vivendo hoje. Então, se nós listarmos algumas perguntas relacionadas ao tempo, a gente vai percebendo como o passar do tempo vai acontecendo sem que a gente reflita, sem que a gente precise explicar, sem que a gente precise ficar pensando sobre o que é que faz ser assim. Por exemplo, se eu perguntar que horas são, vocês não vão refletir sobre a pergunta, buscar explicar o que horas são em termos explicativos. Não, vocês vão olhar um relógio e vão me responder. Vocês vão olhar um relógio, né? Eu, por exemplo, poderia olhar no meu celular e dizer agora que horas são. Que dia é hoje? Né? Eu imagino que eu perguntando, vocês já imaginem que dia é hoje. Em que ano você nasceu? Qual horário você costuma dormir? Então, em qual horário você vai dormir hoje? Diante dessas perguntas, né, nós não precisamos parar e refletir sobre o conteúdo das perguntas, sobre o teor filosófico das perguntas, sobre qual seria o significado de horas, qual seria o significado de dia, o que fazem as horas se tornarem um dia, que se torna um ano, né? A gente pensa num horário que costuma, num horário que fará, né? São nossas respostas sobre o tempo fazem parte dessa dimensão do que a gente vai fazendo e fazendo e fazendo sem necessariamente refletir sobre o que fazemos. Inclusive que é bem mais fácil ir fazendo e fazendo e fazendo do que parar para pensar. Nossa, por que um ano tem 365 dias? Por que um dia tem 24 horas? Ah, tem a ver com a Terra girando em torno do Sol, com o tempo que a Terra leva para girar em torno do Sol, tem as estações do ano, tem a rotação da Terra em torno de si mesma, a questão da Lua. Não, a gente vai pensando que dia é hoje, sem pensar no que torna um dia, no que torna um ano, no que torna um horário, né? Mas que tudo isso, se a gente fosse refletir, explicar, nos levaria para um outro nível de confusão no pensamento. Mas o importante é a gente focar no quanto uma maior parte da nossa experiência do tempo, o que fundamenta, o que condiciona a nossa experiência do tempo é algo pré-reflexivo, né? Não depende da reflexão, não depende de refletirmos sobre o que vivemos. Depende de vivermos, depende de irmos vivendo, né? E quando a gente pensa numa forma de pensar história, né, é comum que a gente volte em questões do passado, volte em questões de uma linearidade. Então, como foi o seu nascimento? Como foi a sua infância? Como foi sua adolescência? Como foi seu último ano? Então, olha como o tempo ele vai trazendo assim uma ideia de linearidade, de desenvolvimento, de evolução, né? E a gente tende a pensar que é assim que o passado vai se organizando, né? E a última semana. Mas a gente pode ver que, por mais que a gente tente ter uma ideia linear dos fatos que vão acontecendo, a gente pode fazer um experimento aqui. Inclusive, se vocês quiserem trocar mensagens entre vocês ou me contar, né? O que vocês se lembram do primeiro dia de aula? Como foi o primeiro dia de aula no IMES?
pensando que para muitos e muitas de vocês o primeiro de aula foi o mesmo. Algumas pessoas chegaram depois ou antes, mas o primeiro dia de aula da sala de vocês que hoje são o terceiro ano. Como foi o primeiro dia de aula? O que vocês se lembram? Que lembranças, que recordações vocês têm do primeiro dia? Que dia da semana era? Será que começou logo no começo da semana? Será que foi depois? Que dia da semana era? Como foram as primeiras impressões? Vocês se lembram da chegada, do lugar, da sala? Como foram as primeiras impressões? Que professores e professoras estavam presentes? Vocês conheceram alguns professores e professoras nesse primeiro dia? Com quem vocês conversaram pela primeira vez? Vocês se lembram lá no primeiro dia de aula, como que foram essas impressões? Como foi esse contato? Gente, quem entrar no Meet da aula de hoje, eu vou querer saber o que vocês se lembram desse primeiro dia. Que informações vocês receberam? Alguém falou sobre o curso com vocês? Contou sobre o curso seria? Ou alguma matéria? Falaram, apresentaram alguma matéria? Teve informações, né, dos horários de entrada, de saída, de intervalo, de calendário? Teve informações? Então, eu imagino que se eu fizesse essas mesmas 6 perguntas para cada um de vocês, as respostas poderiam ser bem diferentes, né? Mesmo que vocês tenham vivido o mesmo primeiro dia de aula, né, as respostas, os registros do passado são diferentes. Não só os registros, mas como cada um de vocês percebeu no momento que estava acontecendo, né? E pode acontecer de o que uma pessoa lembra ser muito diferente do que a outra pessoa lembra. Uma pessoa dizer que foi na segunda e a outra dizer, não, foi depois do carnaval, foi na quinta. Uma pessoa dizer, explicaram pra gente sobre o currículo, sobre as matérias. Não, no primeiro dia foi só um geral, não teve informações. Não, no primeiro dia os professores entraram e se apresentaram. Não, o primeiro dia foi com os alunos e alunas dos outros anos, não teve um professor. Né? Eu tô aqui imaginando as discrepâncias, mas que eu sei que teriam discrepâncias. Você foi a primeira pessoa que eu conversei. Não, imagina, eu nem estava no primeiro dia de aula. Já aconteceu com vocês de ir conversando sobre lembranças com alguém e conversando sobre lembranças com alguém, as coisas vão se tornando, não é bem assim, não foi assim, foi sim, não foi, foi sim, não foi. As lembranças, elas não são a mesma. Então, quem vive o mesmo momento, não necessariamente terá a mesma percepção desse momento. E isso se potencializa, porque quando pessoas contam de lembranças daquele momento, provavelmente não serão as mesmas lembranças. E o que a gente vai buscar, né? Se na fenomenologia a gente busca como cada pessoa percebe, se torna interessante também pensar como cada pessoa se lembra. Então, como cada pessoa se lembra do passado, como cada pessoa relata o passado. O Vandenberg, ao falar dos relatos do passado, ele diz assim: o que relatamos nunca é completamente correto. Às vezes, somos nós mesmos os críticos de nossa memória. Uma pessoa que, depois de longa ausência, venha a visitar os lugares em que passou a infância, ficará certamente muito surpreendida. Os lugares lhe pareciam diferentes quando era criança. Então, não precisa nem conversar com uma outra pessoa para perceber como é diferente, como são diferentes as versões. Né? A gente mesmo, quando volta num lugar, fala, mas não era assim que eu lembrava, não é assim os registros que eu tenho. E então, para pensar sobre o tempo, é importante que a gente pense sobre os relatos do que acontece, do que é percebido, os relatos do que aconteceu, sobre as lembranças. Então, a gente poderia agora falar sobre o passado, que é o tema do nosso terceiro vídeo.